Deuteronômio capítulo de número 4, Moisés exorta o povo à obediência. O capítulo 4, na verdade, é uma parte separada dos 3 primeiros capítulos. Por quê? No capítulo 1, 2 e 3, Moisés ele fez uma recapitulação de toda a caminhada de Israel até a posição que eles se encontravam naquele momento. Já o capítulo 4 é uma grande exortação para que Israel fizesse uma renovação de conserto e automaticamente não cometesse as mesmas falhas da geração anterior. Por isso que ele exorta a obediência. Veja no capítulo 4, verso 1. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais, e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, quer dizer, nem o excesso, nem a carência, porque não inventa nada, também não tira nada, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal-peor. Pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor, teu Deus, consumiu do meio de ti. Porque Baal-peor foi aquela situação lá do Balaque e do Balaão. O Balaão conseguiu iludir o povo de Israel, e eles se misturaram com as Moabitas e as Midianitas, e deu aquele problema de Baal-peor. 4. Porém vós que vos chegastes ao Senhor, vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vedes, aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra, a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento, perante os olhos dos povos que ouvirão todos estes estatutos e dirão: só este grande povo é gente sábia e inteligente. Vamos entender isso aqui. O Moisés está falando o seguinte: olha, vocês têm que guardar a lei de Deus, porque os povos de fora, eles verão que vocês têm sabedoria e entendimento. Porque só um povo grande tem sabedoria e inteligência, porque receberam a lei de Deus. Por isso que ele fala: guardai-vos, para que vocês, ao invés de fazer um bom comercial de Deus, façam um péssimo comercial de Deus. 7. Porque que gente há tão grande que tenha Deus, estão chegados como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o chamamos? E que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós? Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos, no sentido de guardar em memória os feitos, os milagres, as maravilhas de Deus e repassar às gerações futuras. No dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus, em Horebe é Sinai, o Senhor me disse: ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão, para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. E vós vos chegastes, e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Ele está se reportando ao capítulo 19 de Êxodo, porque na verdade o capítulo 19 foi quando Israel teve contato com Deus direto. E no 20 vieram os 10 mandamentos e o Moisés logo em seguida entrou ali na presença de Deus. Então ele está trazendo à memória aquela época, aquela situação. Então vos anunciou ele o seu concerto que vos prescreveu, os 10 mandamentos, também chamado de as 10 palavras ou decálogo, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os fizesseis na terra, a qual passais a possuir. Guardai, pois, com diligência a vossa alma, pois semelhança nenhuma viste no dia em que o Senhor vosso Deus em Horebe falou convosco, do meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma escultura, semelhança de imagem,
figura de macho ou de fêmea, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alígera que voa pelos céus. Ave alígera é ave ligeira, né, que voa rasante como águia e esses pássaros grandes. Figura de algum animal que anda de rastos sobre a terra. Figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. E não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus. E sejais impelido a que te inclines perante eles. E sirva aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Qual é a alerta aqui? Ele vem trazendo, olha, quando Deus estava no Sinai, o monte pegou fogo, né? Ali ele fala, toda aquela maravilha, todas aquelas trevas, as nuvens, a escuridão, aquela questão toda, aquela manifestação poderosa, aconteceu para que vocês entendam que não apareceu nenhuma semelhança de nada, para que vocês não façam imagem de Deus, imagem de anjo, nem de ave, nem de animal quadrúpede, e aqui ele vem chegando mais, nem de estrela, nem do sol, nem da lua. Por quê? Havia uma grande cultura pagã que adorava toda essa porcalhada, tudo que era imagem de escultura, tudo que era ídolos do céu, da terra. Ele falou, não, não e não, vocês não vão adorar essas coisas, vocês vão deixar isso de lado. Aí no 20, mas o Senhor vos tomou e vos tirou do forno de ferro do Egito. Forno de ferro é símbolo de grande sofrimento, escravidão e sofrimento, para que lhes sejais por povo hereditário, como neste dia se vê. Também o Senhor se indignou contra mim, por causa das vossas palavras, e jurou que eu não passaria o Jordão, e que não entraria na boa terra que o Senhor, teu Deus, te dará por herança. Porque eu nesta terra morrerei, não passarei o Jordão. Porém vós o passareis e possuireis aquela boa terra. Guardai-vos de que vos esqueçais do concerto do Senhor, vosso Deus, que tem feito convosco, e vos façais alguma escultura, olha aqui, imagem de alguma coisa que o Senhor, vosso Deus, vos proibiu. Tipo o seguinte, cuidado para não fazer imagem, porque Deus proibiu, hein? E ele diz mais, porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Deus zeloso é o mesmo que Deus ciumento, reservado, exclusivo. Ele não se deixa misturar com outros. Ele não divide a glória dele com ninguém. Quando, pois, gerardes filhos e filhas de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma escultura, semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Hoje tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra. Veja, tomar como testemunho o céu e a terra, nós já falamos, é um sentido alegórico. Na verdade, é porque o céu e a terra permanecem ali e as gerações vão passando. Tipo, eu estou falando aqui, as testemunhas vão morrer, mas o céu e a terra vão estar aí para comprovar que eu falei. Que certamente perecereis depressa da terra, a qual passado o Jordão ides possuir. Não prolongarei os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. Quando fala prolongar os dias nela, na verdade, não é a questão da vida física, mas sim a permanência no território que Deus estava dando, que era o território, a chamada terra prometida. Verso 27. E o Senhor vos espalhará entre os povos, olha aqui, e ficareis poucos em número entre as gentes, as quais o Senhor vos conduzirá. Aqui está falando do cativeiro do povo de Israel, que aconteceria e aconteceu por eles não guardarem as ordenanças do Senhor. E ali servirei a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Quer dizer, está dizendo que eles iam para terras que teriam idolatria, e ali eles teriam que servir aqueles deuses. Então dali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. É o fato que fala lá em Jeremias, né? Ali eles buscariam e eles estariam próximos a Deus, porque eles buscariam de todo o coração.
Quando estiveres em angústia, e todas estas coisas te alcançarem, então no fim de dias te virarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Isso quer dizer, depois de todo o período do cativeiro. É lógico que o cativeiro tem aplicações futuristas, mas falando do cativeiro a curto prazo, foi aqueles 70 anos em que eles ficaram espalhados, no caso. Mas o cativeiro tem proporções mundiais muito mais expansivas, que no caso não tem como falar aqui agora. Isso atinge até mesmo a volta de Cristo. Mas aqui ele diz que eles estariam espalhados e aí eles buscariam a Deus. E aí Deus ouviria a voz deles, né? Aí diz, então no fim de dias, quer dizer, muito tempo, 31. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, e não te desamparará nem te destruirá, nem se esquecerá do concerto que jurou a teus pais. Porque pergunta agora aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra. Sucedeu jamais, olha aqui, coisa tão grande como esta, ou se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu a voz de algum Deus, olha aqui que maravilha, falando do meio do fogo, como tu a ouviste ficando vivo. Ele quer dizer, não existe povo na terra que alcançou esse privilégio de ter um contato direto com o seu Deus, e vocês tiveram, 34, ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, porque Deus tirou Israel do meio do Egito, né? Com provas, com sinais, com milagres, e com peleja, e com mão forte, e com braço estendido, e com grandes espantos, conforme tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. Uma grande dissertação, uma grande alusão, um grande chamado para um compromisso com Deus, percebe? Ele chama a atenção dessa geração para que eles compreendessem a grandeza de Deus, para que eles compreendessem a grandeza daquele que criou esse povo. Ele tirou Israel de dentro de um outro povo. Ele podia escolher qualquer povo, mas não. Ele puxou Israel porque era o seu povo eleito, o seu povo predestinado, o seu povo preparado e partindo de uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Ele falou, ele não pegou qualquer povo, ele pegou ao povo dele, e vocês fazem parte desse povo. Então, na verdade, vocês têm que ter em memória os milagres, as pelejas, as maravilhas, todos os feitos do Todo-Poderoso. A ti te foi mostrado para que soubesse que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Desde os céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras do meio do fogo, quando Deus falava, né? No 20. Porquanto amava teus pais e escolhera a sua semente depois deles, e o te tirou do Egito diante de si com a sua grande força, para lançar fora de diante de ti gentes maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na terra e dar por herança, como neste dia se vê. Está falando aqui, para fazer coisas grandes, para tirar de vocês automaticamente o quê? Todo aquele poder que estava na mão de gente maior. Está falando dos gigantes, né? Povo maior. Eles estavam ali, eu arranco eles e coloco vocês. Pelo que hoje saberás e refletirás do teu coração, que só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Nenhum outro há. E guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que bem te vá a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues, os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo o sempre. Vamos lá, é uma grande exortação. Exortação à obediência. Israel deveria obedecer para usufruir de todas as benesses da lei. Todas as promessas do Todo-Poderoso estariam sendo derramadas sobre este povo se eles fossem simplesmente obedientes a Deus. E na verdade Israel vai fracassar, a gente sabe que vai ter o cativeiro. Ele no versículo 27 já falou do cativeiro, esse cativeiro vai acontecer. Isso acontece lá na frente, né? Teve o cativeiro do norte, de 722, que foi o reino do norte, reino de Israel, e depois o cativeiro do sul, que na verdade é o cativeiro de Judá. Mas aqui no versículo 41 mudou um pouquinho de assunto. Moisés designa 3 das cidades de refúgio, porque na verdade, nós veremos até na frente,
já vimos atrás e veremos na frente também. As cidades de refúgio, na verdade, são 6. 3 da além do Jordão e 3 daquém do Jordão. Só que o Moisés designou 3 antes da passagem do Jordão. E as outras 3 ficarão a cargo de Josué. Mas diz aqui no 41. Então Moisés separou 3 cidades daquém do Jordão, da banda do nascimento do sol, para que ali se acolhesse o homicida que por erro matasse o seu próximo, a quem dantes não tivesse ódio algum, e se acolhesse a uma destas cidades e vivesse. A Bezer no deserto, na terra plana, para os Rubenitas, e a Ramote em Gileade para os Gaditas, e a Golã em Baçã para os Manassitas. Vê se você percebe. Você tem 3 tribos do lado de lá: Ruben, Gade e meia de Manassés. Então, na verdade, foi uma cidade dentro de cada tribo. Já do outro lado serão mais 3 cidades. Só que essas 3 cidades não vão abranger a totalidade. Quer dizer, não vai ter uma cidade para cada tribo. Serão 3 cidades para as 9 tribos e meia. Veja no 44. Esta é, pois, a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. Estes são os testemunhos e os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel, havendo saído do Egito, daquém do Jordão, no vale de fronte de Bet-peor. Já sabe, Bet-peor é casa de Peor, que no caso é o templo de Peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os filhos de Israel feriram, havendo eles saído do Egito, e tomaram a sua terra em possessão, como também a terra de Og, rei de Baçã, dos reis dos amorreus, que estavam daquém do Jordão, da banda do nascimento do sol. Isso tudo é o Oriente, é da além do Jordão. É que quando fala daquém, depende de onde se está. Mas na verdade, daquém aqui é porque eles estão lá. Quando você passa o Jordão, é da além. Aí diz mais: desde Aroer, que está a banda do ribeiro de Arnon, até o monte Sion, que é Hermon, como nós já falamos, lá em cima, lá na divisa com a Síria. E toda a campina daquém do Jordão, da banda do Oriente, até o mar da Campina, abaixo de Asdod e Asdod e Pisga, você já sabe, porque, na verdade, estão colados. Asdod, Pisga, Abarim, Baal-peor, é tudo coladinho ali. Mas na verdade o capítulo 4, se você percebe, o 1, 2 e o 3 é uma recapitulação. O 4 é uma exortação à obediência. E o 5 vai vir como um complemento de todo esse período aqui, porque vai vir a repetição dos 10 mandamentos, que na verdade é como se fosse uma repetição para que essa nova geração se encontrasse na mesma posição que a geração anterior se encontrava naquele contexto. Mas este foi Deuteronômio, capítulo de número 4.